exemplo 5, né, ainda em relação à probabilidade. Em um estado brasileiro, todas as placas de automóveis são formadas por 3 letras entre as 26 do alfabeto e 4 algarismos e começam pela letra M. Tá? Então, no estado, né, todas as placas são formadas por 3 letras, 3 letras seguidas de 4 algarismos, né, e começam com a letra M. Então, tem que começar com a letra M. O M é fixo. Uma placa será confeccionada completamente ao acaso. Qual é a probabilidade de que ela seja formada por letras distintas e algarismos também distintos? Tá? Então, qual é a probabilidade dela ser formada por letras distintas e algarismos, né, também distintos? E algarismos distintos. Então, qual é a probabilidade de você sortear, né, a placa e ela tiver, né, letras distintas e algarismos distintos também? Tá? Então, pela definição de probabilidade, né, a probabilidade de um evento ocorrer é o número de quê? De casos favoráveis, né, ao evento. O que é favorável? Todas as placas com as letras distintas e algarismos distintos, dividido pelo número de casos possíveis, resultados possíveis. Né? O que são os resultados possíveis? Todas as placas que podem ser formadas, tá, no estado. Então, para você resolver esse problema aqui, você vai ter que usar o seu conhecimento de análise combinatória, né? Princípio fundamental de contagem, porque aqui é difícil você contar placa por placa. Tá? Princípio fundamental de contagem ou princípio multiplicativo. Princípio fundamental de contagem. Tá? O que diz esse princípio? Vamos só relembrá-lo. Digamos que você tenha que tomar duas decisões, decisão 1, D1, e em seguida decisão 2. Para a tomada da decisão 1, digamos que você tenha N possibilidades de escolha. Aí você vai e escolhe uma das possibilidades para a primeira decisão. Em seguida, você vai tomar a segunda decisão. Digamos que você tenha M possibilidades. Tá? Então, o total de possibilidades de escolha vai ser dada por quem? N vezes M. Eu vou multiplicar as minhas possibilidades. Esse é o princípio fundamental, o princípio multiplicativo da contagem. É esse princípio que a gente vai usar aqui. Eu quero descobrir o número de placas possíveis que podem ser formadas, né, no estado. Né? Então, o número de casos possíveis, vamos então calcular. A primeira letra é M, é fixo, né? Porque todas as placas começam com M. Então, a minha segunda letra, aqui, eu teria quantas possibilidades de escolha? Né? São 26 letras do alfabeto. Então, aqui eu poderia usar qualquer uma das 26 letras. Tá? Veja que ele coloca aqui, todas as placas são formadas por letras entre as 26 do alfabeto. Ele não falou que as letras são distintas, então eu posso repetir. E 4 algarismos. Aqui são os 4 algarismos. Ele também não falou que são distintos. Né? E começam com a letra M. Então, aqui é fixo, né? Porque tem que começar com M. Então, para essa posição aqui, eu tenho quantas possibilidades de escolha? 26 possibilidades. Eu posso usar qualquer uma das 26 letras do alfabeto, inclusive o M. Tá? Então, aqui eu vou ter 26 possibilidades de escolha. Né? Digamos que eu usei o T. Aqui, né? Se eu for escolher uma letra para aqui, eu tenho quantas possibilidades também? 26. Né? Eu posso usar qualquer uma das letras, né? Das 26 letras. Então, minha primeira decisão aqui é escolher uma letra para essa segunda posição. Quantas possibilidades eu tenho de escolha? 26. 26 possibilidades. Minha segunda decisão, escolher a terceira letra. Quantas possibilidades? 26 também. Eu tenho 26 letras à minha disposição. Tá? Agora eu vou tomar a
próxima decisão, que é escolher o primeiro algarismo aqui, ó. Para a escolha desse algarismo, né, eu tenho quantas possibilidades? Olha, os algarismos que formam a placa vão de 0 a 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá? Então, para essa minha posição aqui, para esse primeiro algarismo, eu tenho quantas possibilidades? 10 possibilidades. Olha, eu posso usar o 0? Posso, é uma placa. Eu posso usar o 1, o 2, o 3, até o 9. Então, se você contar aqui, você tem 9, com mais o 0, 10 possibilidades. Então, aqui eu tenho 10 possibilidades, né? Digamos que eu use o 0. Aqui, continua sendo o quê? 10 possibilidades, né? Eu posso repetir o 0, né? Ele não disse que os 4 algarismos são distintos, né? Então, eu posso usar o 0 novamente, vamos usar o 1 aqui. Aqui continua 10 possibilidades de escolha, digamos que eu use o 2, e aqui também, né, 10 possibilidades. Tá? Então, eu tomei aqui 6 decisões. A primeira decisão, escolhi a segunda letra, a segunda decisão, terceira, quarta, quinta, sexta decisão. Então, pelo princípio fundamental de contagem, o total de placas que podem ser formadas vai ser o quê? 26 vezes 26 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Isso aqui vai dar, fazendo a continha aqui no celular, olha o que é que vai dar. Tá? Então vai ficar assim, 26 vezes 26, né? Vezes 10.000. Né? 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vai dar 10.000. Então dá 6.760.000 placas diferentes. Tá? 6.760.000 placas diferentes. Então, isso aqui, esse valor, é o número de placas possíveis, é o número de casos possíveis, resultados possíveis. É o número de resultados o que? Possíveis. Tá? Então, aqui são os casos possíveis, total de placas que podem ser formadas, possíveis. Vamos agora ao que é favorável. Né? O que é favorável? O que ele quer? Vamos aos casos, né, favoráveis. Tá? O que ele quer? O que é favorável? Que a gente sorteie uma placa onde as letras sejam distintas e os algarismos também sejam distintos. Tá? Então, nesse universo aqui, tem placas onde as letras são todas distintas entre si e os algarismos também são distintos. Então, vamos ver quantas placas a gente consegue formar com essa condição. Tá? Então, a placa, né, tem 3 letras seguidas de 4 algarismos. Lembrando que a placa tem que começar com M, né? Todas as placas começam com M. Então vamos lá, vamos tomar a nossa primeira decisão aqui, que é a escolha da segunda letra. Só que agora as letras são distintas. Então, se eu utilizei o M aqui, eu não posso mais utilizar o M. Tá? Então, se eu tenho 26 letras, né, com M, então se eu não posso usar o M mais, aqui eu fico com 25 possibilidades. Qualquer uma das letras, exceto o M. Tá? Então, 26 tirando o M, ficou 25 possibilidades. Então, dessas 25 possibilidades, digamos que a gente use a letra T. Tá? Então, tomei a minha primeira decisão. Vamos agora para a segunda decisão aqui, que é a escolha, né, da terceira letra aqui. Terceira letra, tá? Então, para essa posição aqui, olha, eu não posso usar, lembre que as letras são todas distintas. Eu não posso usar aqui nem o M, nem o T. Tá? Então, se eu não posso usar nem o M nem o T, das 26 letras eu vou excluir as duas que eu já utilizei. Então, aqui vão ficar o que? 24 possibilidades. Não pode ser o M nem o T. Tá? Digamos que eu usei o O. Não tem problema. Tá? Vamos usar o U. Vamos usar o U. Tá? Aqui. Então, 24 possibilidades. A nossa próxima decisão é escolher o primeiro algarismo. Né? O primeiro algarismo. Para a minha primeira posição aqui, eu tenho 10 possibilidades de escolha.
né? 10 possibilidades. Eu posso usar o 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, 7, 8 ou 9, 10 possibilidades. Digamos que eu usei o 0 aqui, tá? Usei o 0. E aí eu vou para a próxima decisão, que é a escolha desse algarismo aqui. Como os algarismos aqui devem ser distintos, né? Se eu usei o 0, aqui eu não posso usar mais o 0, então eu já posso até eliminar o 0. Então, para essa posição aqui, ó, restam quantas possibilidades? 9 possibilidades, né? Do 1 ao 9. Digamos que a gente escolheu o 1. Então, ó, aqui eu não vou poder usar o 1, né? Vou eliminar o 1. Para a próxima posição aqui, ó, o próximo algarismo, eu vou ter que decidir quantas possibilidades eu tenho agora. Eu não posso usar nem o 0 nem o 1. Ó. Já tinha eliminado o 0, eliminei o 1. Restaram quantas possibilidades? Ó? 8 possibilidades. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades aqui de escolha. Tá? Digamos que eu usei o 9. Então, se eu já usei o 9, eu não vou poder repetir nem o 0, nem o 1, nem o 9 aqui. Ó. Então, eu vou eliminar aqui o 9. Para a última colocação aqui, vão me restar o quê? 7 possibilidades, né? Que são esses números aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 7 possibilidades. Então, pelo princípio fundamental, qual vai ser o nosso resultado aqui? Ó? 25 vezes 24, vezes 9, vezes 8, vezes 7. Princípio multiplicativo, né? Multiplicando aqui. Ó. Então, fazendo essa conta, olha o que é que a gente vai obter, tá? Vou fazer aqui agora. Vai ficar assim. 25 vezes 24 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Deu 3 milhões e 24 mil placas. Então, 3 milhões e 24 mil placas. Tá? 3 milhões e 24 mil placas. Então, aqui são os resultados que são favoráveis, né? São todas as placas que obedecem à condição de as letras são todas distintas e os algarismos são todos o quê? Distintos. Então, vamos à resposta, né? A probabilidade de você sortear uma placa que tenha letras e algarismos distintos vai ser dada por número de casos favoráveis, 3 milhões e 24 mil placas. Ó. 3 milhões e 24 mil placas. Né? 3 milhões e 24 mil placas. Dividido pelo número de casos possíveis, né? O total de placas que poderiam ser formadas. Né? 6 milhões e 760 mil placas. 6 milhões e 760 mil placas. E aí vamos fazer conta. Ó. Aqui eu posso cortar esse 0 com esse 0 com esse 0 com esse. Olha o que é que sobrou. 3.024 dividido por 6.760. Quanto é que dá isso? Vamos fazer a conta aqui. Isso vai ficar o seguinte. 3.024 dividido por 6.760. Fazendo essa continha aqui, olha o que é que você obtém. 0,44773, né? Vamos botar com 4 casas decimais. Tem mais aqui, 3, 3, 7, vamos deixar com 4 casas decimais, 4 casas após a vírgula. E isso aqui em porcentagem, né? Eu vou transformar isso em porcentagem, multiplica por 100, né? Na verdade, multiplica por 100 e divide por 100. Ó. Então, você vai, quando multiplica um número por 100, você desloca a vírgula 2 casas para a direita. Então, vai ficar o quê? 44,73 e aí coloca o símbolo da porcentagem. Essa é a nossa resposta final. Tá? 44,73%. É isso, espero que você tenha entendido.